E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, esse vazamento confirmou informações sobre a primeira atualização do modo história do GTA 6, além de curiosidades inéditas sobre o jogo. Dá uma olhada! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez, e galera, no final de 2023 tivemos mais um grande vazamento relacionado a Rockstar Games, mais especificamente do código-fonte do GTA V, o que acabou revelando diversas informações secretas do estúdio. Eu trouxe até um vídeo dando mais detalhes sobre esse grande vazamento. Se você ainda não conferiu, clica no cardzinho aqui em cima, também eu vou estar deixando o link na descrição com mais informações. Só que o lance é, rapaziada, que esse grande vazamento não só revelou informações do GTA V, como de outros jogos que estavam sendo desenvolvidos pela Rockstar, como o próprio Red Dead Redemption 2, GTA 4, Bully 2 e também o GTA 6. E algumas dessas informações revelariam detalhes dos personagens e até mesmo de uma expansão do modo história do GTA 6. Pois é, mano, o jogo nem lançou e os caras já conseguiram informações sobre uma DLC de modo história do game. Mas aí, vocês estão curiosos pra conferir todos esses detalhes? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Mas antes, não vacila, chega deixando o like pesado pra fortalecer e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, pra não perder nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E bom, rapaziada, até hoje a Rockstar Games vem colhendo os resultados desse último grande vazamento relacionado à empresa, que além do código-fonte de um dos seus principais games, também revelou diversas informações secretas dos desenvolvimentos dos seus jogos, né? Processos industriais que são feitos pela Rockstar Games, além também de trabalhos secretos que eles estavam trabalhando e que até então não tinham nenhuma confirmação oficial de que eles existiam, como por exemplo o caso do Bully 2, que já foi confirmado por ex-funcionários da Rockstar Games e até por alguns funcionários que ainda estão lá de forma secreta, mas foi informação que não veio diretamente pela Rockstar Games, né? Apenas foi revelado isso a partir de uma matéria lá do Jason Schreier e do portal Game Informer. Também tiveram informações e muitos vazamentos relacionados ao game Agent, que foi descontinuado pela Rockstar Games, né? E foi revelado lá em 2006, até hoje em dia nunca saiu. Informações sobre uma quinta versão do Midnight Club, né? Que é um jogo que é muito esperado pela comunidade, mas infelizmente a Rockstar Games nunca mais lançou nenhuma novidade dessa franquia, que tá precisando de games do tipo no mercado, mas a gente sabe que o motivo do cancelamento de muitos desses jogos foi o grande GTA 6, né? E é claro que também tinham algumas informações relacionadas ao game também nesses vazamentos. Primeiro que foi compartilhado ali, né? Tava sendo negociado ali dentro dos fóruns relacionados a esses vazamentos, de que além do código do GTA V completo, eles também tinham uma parte do código-fonte do GTA 6. Isso daí também não é uma informação nova, né? Porque esses códigos que estão sendo vendidos agora, que foram expostos, são do vazamento lá de setembro de 2022. E na época já tinha essa informação de que os hackers tinham o código-fonte do GTA V e também parte do GTA 6. Só que até então não tinha nenhuma confirmação disso, né? Houve até alguns golpes relacionados à venda desses códigos, só que pelo visto era real, né? Então, no final do ano passado, esses códigos foram vazados. Então, rapaziada, esse problema ainda nem chegou no auge, porque se os caras têm aí uma versão maior ainda desse código-fonte, muita coisa ainda pode ser compartilhada, e se eles têm parte do código do GTA 6, que é um jogo que ainda nem saiu, cara, a Rockstar Games tem um problema muito grande pra resolver, tá? Além, claro, de um problema de segurança que eles já vêm enfrentando há bastante tempo, né? Teve aquele grande vazamento de setembro das imagens dos vídeos do GTA 6, teve diversos vazamentos de informações sobre o desenvolvimento do jogo, teve vazamento de imagem nova ali na véspera do lançamento do trailer, teve o vazamento do trailer e agora esse código-fonte. Então a Rockstar Games tá com sérios problemas relacionados à segurança do seu estúdio. Mas antes, galera, só lembrando que agora o nosso canal é oficialmente patrocinado pela Rox Energy, que é o energético dos gamers. Isso porque ele possui um composto energético que vai te garantir mais suporte físico e mental, além da redução da fadiga física e suporte energético para os seus músculos e cérebro. Sendo assim, você vai ter muito mais energia e concentração para curtir e se desempenhar melhor nos games, nos estudos ou até mesmo nos treinos. E o melhor de tudo é que o Rox Energy possui 21 sabores para você escolher. E para consumir é bem fácil, basta despejar o pozinho na água ou até mesmo alguns sabores no leite, mexer por alguns segundos e tá pronto para experimentar. E o Rox Energy também tá disponível com versões de sachê com doses individuais
reais, ou até mesmo com um potinho com 40 doses. Exatamente, rapaziada, um potinho desse de Roxy equivale a 40 latas de um energético tradicional. E bom, se você for comparar os preços, você vai ver que vai valer muito mais a pena levar o Roxy pra casa e garantir muito mais energia nas suas jogatinas. Mas e aí, tá esperando o quê? Se você, assim como eu, precisa de energia extra para esperar o GTA 6, garante agora o seu pote de Rox Energy e esteja sempre pronto. Eu vou estar deixando o link do site deles aqui no primeiro comentário fixado, e se você utilizar o cupom SUNNYPLAY, você vai ter 15% de descontos. Então clica aí na descrição, experimente agora o Rox Energy, o energético dos gamers. E o portal Metro UK e o Zerto revelaram algumas informações a respeito do GTA 6 que foram encontradas nesse código-fonte. Entre elas, alguns detalhes inéditos a respeito dos personagens, mais especificamente a altura deles, né, rapaziada? Porque como vocês sabem, o jogo ele é desenvolvido dentro de uma escala, né, uma representação da escala do mundo real, e lá também existe uma base de medida ali dos personagens, né? Então, levando em comparação essa escala dentro da Rage com o mundo real, a Lúcia teria cerca de 1,72 m, é até uma mulher alta, né? Levando em consideração uma mulher bem alta. E o Jason, ele tem 1,82 m, né? É uma altura bem parecida com a do Michael do GTA V, né? O Ned Luke, ele tem 1,81 m, então vocês veem ali que mais ou menos vai ser uma altura bem parecida. E eles encontraram também dentro desse código-fonte uma programação da versão beta do GTA 6 que apontava algumas das músicas favoritas da Lúcia, o que traz aí uma nova mecânica inédita dentro da franquia, né? Que cada personagem, cada protagonista vai ter gostos pessoais, até mesmo relacionado à música que eles mais gostam. Claro que no GTA V já dava pra ver meio implicitamente que cada personagem tinha os seus gostos pessoais, né? Quando você tava dirigindo com o Trevor, por exemplo, geralmente tocava rock ou músicas country dentro do carro dele. Quando você tava com o Michael, eram mais músicas eletrônicas ali da década de 90. E com o Franklin, consequentemente, você escutava mais rap e trap. Então você vê que tinha ali também uma alusão aos gostos pessoais de cada um. Porém, não era algo que tava dentro da programação do jogo propriamente dito, né? Então a Rockstar Games tá dando um passo à frente na construção de personagem aí com esse recurso. Eles identificaram que a Lúcia, né, ela tem 4 músicas que são as favoritas dela e que provavelmente quando você escutar o decorrer do jogo, ela vai deixar isso claro de alguma forma, né? Ela vai curtir a música ali, vai ficar empolgada com a música, pode consequentemente acabar cantando, né? Isso não é algo impossível da Rockstar Games fazer, ou até mesmo comentar, né? Fazer algo mais superficial, comentar, nossa, adoro essa música, essa é minha música favorita, ou coisa do tipo. E as músicas seriam a seguinte: a música Calm and Dawn, do Duran Duran, Think of Me, do Fantasma da Ópera, a música Nessun Dorma, performada pelo Luciano Pavarotti, e uma versão remasterizada da música Unbelievable. Vale lembrar, rapaziada, que quando a gente fala da Rockstar Games, ali não são apenas 4 músicas, né? Mas essas músicas podem também dar algumas pistas de como vai ser a personalidade da Lúcia. Além também das músicas trazerem uma noção de qual vai ser o contexto de determinadas cenas do jogo. Pra quem conferiu o trailer, sabe que aquela música que foi utilizada não foi à toa, né? A letra da música traz diversos detalhes que conversam com a trama do jogo, né? Mostra mais ou menos como pode ser a relação do Jason e da Lúcia. Então essas músicas aqui em específicas não são músicas do rádio, por exemplo, né? Obviamente elas podem estar nas emissoras do rádio, mas elas foram mencionadas como as músicas favoritas da Lúcia. Então com certeza é algo que traz um traço da personalidade dela, como também pode ilustrar um pouco como a sua personalidade vai influenciar a trama do jogo. Além disso, um pouco mais de um ano atrás vazou algumas programações que revelavam uma mecânica de relacionamento entre o Jason e a Lúcia, né? Que apontava encontros perfeitos, né? Como agradar um ao outro dentro de um encontro e fazer com que a relação esteja da melhor forma possível, né? Então é uma mecânica inédita, porque nunca houve outros protagonistas que se relacionavam entre si, pelo menos não dessa forma que tá sendo agora no GTA 6, e que mostra que além de ter uma sintonia ali no mundo do crime, eles também precisam estar bem no seu relacionamento para poder fazer com que as coisas executem da melhor forma possível. Então com certeza vai ser uma dinâmica inédita na franquia e eu tô muito curioso para ver como é que vai ser isso. Na programação também é possível ver alguns dos animais que vão ser encontrados no jogo, entre eles um tigre de Bengala, que embora não seja um animal nativo da região da Flórida, mas lá, rapaziada, curiosamente na Flórida, nos Estados Unidos, é o local que mais tem animais felinos no mundo, né? Animais silvestres da classe felina, né? Tem muito criador de leão, leopardo, onça, tigre, entre vários outros tipos de felinos lá nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida. Tem até documentário que retrata sobre isso. Então, por mais que não seja o habitat natural desses animais, é bem possível que vai ter muito criador de onças, de tigre dentro do GTA
6 ou até mesmo um zoológico ou algo do tipo. Então é uma informação também bem curiosa a respeito dos animais do jogo. Agora, o detalhe mais curioso desse vazamento é que foi revelada a primeira atualização do modo história do GTA 6. Já vem sendo comentado há bastante tempo, né? Tanto pelo Test Fans, um dos maiores insiders da comunidade, como também pelo jornalista Jason Schreier, que a Rockstar Games deu uma reduzida no tamanho do GTA 6, né? Muito em questão da nova política de tratamento dos funcionários do estúdio, como também por causa da pandemia. Então, a solução que eles encontraram é dar uma limitada no tamanho do conteúdo do jogo que vai sair na primeira versão e focarem em expansões do modo história e até mesmo do mapa. Já foi confirmada essas informações aí pelos insiders, pelos jornalistas, mas agora dentro desse código foi confirmada essa informação e de que a Rockstar Games já planejava conteúdos desse tipo há bastante tempo pro GTA 6, né? Meio que essa crise pode não ter sido a principal razão para eles fazerem isso, mas já tinha informações no código de 2013 a respeito dessas atualizações. E pelo que tudo indica, o nome do projeto dessa atualização vai ser Project Meridian. Foram encontradas informações ali tanto do Project Americas, que era o codinome do GTA 6, né, o nome do projeto, como também desse Project Meridian, que seria um segundo modo história do GTA 6, né, uma expansão de modo história do game. E segundo alguns assets encontrados nessa programação, pode indicar que seria uma atualização que levaria o Jason e a Lúcia pro passado, pra gente conhecer a história ali, os primórdios da história deles, né. É a primeira vez que falam sobre isso, que no GTA 6 iria voltar no tempo. Inclusive foi identificada uma patente da Rockstar Games justamente de troca temporal, né, de você ter o mesmo local com diversos tipos de estruturas e acabamento que retratariam épocas diferentes. Então pode ser que realmente todas essas informações estão se encontrando agora, e esse projeto Meridian seria justamente uma atualização que iria trazer uma temática antiga, né, de tempos anteriores pro GTA 6. Seria muito top, né, mano? Já pensou? Uma atualização pra você voltar nos anos 70, anos 80? Seria muito bacana, né, rapaziada? E ó, rapaziada, a Take-Two Interactive, que é dona da Rockstar Games, acaba de confirmar que no dia 8 de fevereiro de 2024 será a sua próxima conferência de acionistas, que é um evento que acontece periodicamente, onde eles emitem alguns relatórios para os seus investidores e dá uma boa movimentada no mercado, né? E até então, na última reunião que eles tiveram, foi exatamente no dia que foi confirmado o trailer do GTA 6. E agora a gente vai ter a primeira reunião após o trailer ter sido lançado, né? Houve uma desvalorização ali da carteira da Take-Two Interactive após a confirmação da data do GTA 6 para 2025, mas mesmo assim o mercado tá bem otimista, né? Porque é um jogo que com certeza vai ser um blockbuster. Então é bem possível que para Take-Two dar uma reconquistada ali nos acionistas, eles podem liberar mais algumas informações oficiais a respeito do GTA 6. Será que vamos ter novidade do jogo no dia 8 de fevereiro? Fica ligado que se tiver, com certeza eu vou estar trazendo todas as novidades para vocês aqui no nosso canal. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam dessas novidades a respeito do GTA 6, esses vazamentos aí inéditos? Você já tava ligado? E será que a gente vai ter alguma grande novidade do GTA 6 na conferência da Take-Two? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, não esquece de colar lá no site da Rox Energy, utilizar o cupom SUNNYPLAY e garantir o seu energético com 15% de desconto para ficar preparado pro GTA 6. O link tá no comentário fixado. E se gostou do conteúdo desse vídeo, não vacila. Deixa o like pesado para fortalecer, que isso apoia o nosso trabalho e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça. E também no sininho ativando todas as notificações. Inclusive, estamos quase chegando a 70 mil pessoas que já ativaram todas as notificações e não vão perder os vídeos novos do canal. Então já faça isso você também. E galera, só lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo, tem o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, seguranças exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia SUNNYPLAY você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, apoiando o nosso trabalho e deixando a sua mensagem personalizada. E ó, corre nas nossas redes sociais, lá tô sempre postando tudo pra vocês em primeira mão e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não. Escolha um desses vídeos do canal SUNNYPLAY, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!